Pessoal, seja bem-vindo ao canal X Tudo Tech Vídeos. Nós temos uma abrangência aqui de assuntos. Uma hora estamos falando de construção civil, outra hora desenvolvemos vídeos em outra área. No momento nós estamos tratando de situação financeira através desses homens que são homens de grandes resultados, muita sabedoria. Deus vai mostrar para você as posturas que você tem que ter, a organização na sua vida, para que você venha ter liberdade e nada mais falte para você. Forte abraço para vocês. Existe uma diferença silenciosa entre quem deseja prosperar e quem realmente prospera. Essa diferença não está na sorte, não está nas oportunidades e muito menos nas circunstâncias. Ela está no que você faz todos os dias quando ninguém está olhando. O sucesso não aparece primeiro na sua conta bancária. Ele aparece primeiro na decisão. Antes de existir colheita, existe o plantio. Antes de existir recompensa, existe esforço. Antes de existir prosperidade, existe uma escolha interior que quase ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. Muitas pessoas passam a vida esperando sentir motivação para agir. Mas a verdade é que a motivação não vem antes do movimento. Ela nasce depois que você decide caminhar. Você não constrói riqueza apenas com dinheiro. Você constrói riqueza com disciplina. Você constrói riqueza com constância. Você constrói riqueza quando faz hoje aquilo que a maioria adia para algum dia. Existe uma lei invisível governando todas as áreas da vida. Tudo o que é cultivado com intenção cresce. Quando você planta dúvida, colhe medo. Quando você planta procrastinação, colhe escassez. Mas quando você planta esforço diário, visão clara e fé prática, colhe resultados inevitáveis. É exatamente isso que Napoleon Hill ensinava ao estudar durante décadas as pessoas mais prósperas do mundo. A riqueza nunca foi um acidente. Ela sempre foi consequência de uma mentalidade alinhada com ação persistente. Prosperidade não é um evento, é um processo. E o problema é que quase ninguém quer viver o processo. As pessoas querem o fruto, mas rejeitam a semente. Querem a recompensa, mas evitam o esforço. Querem o resultado, mas fogem da transformação. Só que a vida não negocia com atalhos. Cada manhã é um campo novo. Cada atitude é uma semente. Cada pensamento é um plantio invisível. O que você faz hoje está construindo silenciosamente aquilo que você vai viver amanhã. O esforço que você investe agora pode parecer pequeno, pode parecer repetitivo, pode até parecer que não está acontecendo nada, mas debaixo da terra, a semente está trabalhando. Raízes estão se formando, estruturas estão sendo fortalecidas, algo está crescendo, mesmo que você ainda não veja. A maioria desiste exatamente nesse momento, o momento em que o crescimento ainda é invisível. Só que é nesse lugar que o sucesso verdadeiro começa. Não é no aplauso, não é no reconhecimento, não é no ganho imediato, é na decisão silenciosa de continuar. Prosperidade não é apenas ter, prosperidade é tornar-se. Tornar-se disciplinado quando é difícil, tornar-se constante quando é cansativo, tornar-se alguém que honra o próprio propósito mesmo sem garantias. Porque chega um dia, inevitavelmente chega, em que a colheita aparece. E quando ela aparece, não traz apenas recursos, ela traz paz. A paz de saber que cada esforço valeu. A paz de não depender da sorte. A paz de viver o resultado de algo que você construiu com fé, ação e perseverança. O sucesso é visível para os outros, mas a prosperidade é sentida por dentro. E tudo começa agora, neste dia, nesta decisão. Toda prosperidade começa com um entendimento simples, porém poderoso. A vida responde com precisão ao que você pratica diariamente. Não é o desejo que transforma destinos. Não é a intenção que muda realidades. É a repetição disciplinada de ações alinhadas com um propósito claro. Existe uma tendência humana de superestimar grandes momentos e subestimar pequenas atitudes. Muitos acreditam que o sucesso nasce de uma grande oportunidade, de uma virada inesperada ou de um acontecimento extraordinário. Mas a verdade
é que a maioria das vidas transformadas não foi construída em um único dia decisivo. Foi construída em milhares de dias comuns. Dias em que ninguém aplaudiu. Dias em que não houve reconhecimento. Dias em que continuar exigiu mais fé do que emoção. O esforço verdadeiro raramente é glamouroso. Ele é silencioso. Ele é constante. Ele é, muitas vezes, solitário. Mas é exatamente nesse silêncio que a prosperidade começa a ser formada. Quando você decide agir com responsabilidade sobre aquilo que recebeu, seu tempo, seus talentos, suas oportunidades, você entra em um fluxo diferente da maioria. Você deixa de viver reagindo à vida e passa a viver construindo a vida. E essa construção exige algo que vai além da motivação. Exige intenção. Intenção muda a maneira como você acorda, muda a maneira como trabalha, muda a forma como administra recursos, muda até a maneira como você enfrenta dificuldades. Quem vive sem intenção, vive repetindo ciclos. Quem vive com intenção, começa a criar direção. A prosperidade que traz paz não é aquela que chega rápido, é aquela que chega junto com maturidade, porque riqueza sem preparo gera ansiedade. Mas riqueza construída com esforço gera segurança interior. Existe uma diferença profunda entre ganhar e conquistar. Ganhar pode ser momentâneo. Conquistar é sustentável. Ganhar depende do acaso. Conquistar depende de princípios. E é por isso que tantas pessoas alcançam resultados e, mesmo assim, continuam inquietas. Elas receberam algo que não foi formado dentro delas. Não houve transformação no caráter, na mentalidade, na disciplina. Houve apenas mudança de circunstância. A verdadeira prosperidade acontece quando o que está fora reflete o que já foi construído dentro. Primeiro você se torna organizado, depois vê crescimento. Primeiro aprende a administrar, depois vê multiplicação. Primeiro desenvolve constância, depois experimenta expansão. Nada disso acontece por acidente. Cada escolha de hoje está moldando a pessoa que você está se tornando. Cada atitude está definindo a qualidade da colheita que virá. E mesmo quando parece que os resultados demoram, algo essencial está sendo formado: estrutura. Uma árvore que cresce rápido demais não suporta o próprio peso, mas uma árvore que cria raízes profundas resiste ao tempo, às estações e às adversidades. Assim também é a construção da vida financeira, profissional e espiritual. O processo não existe para atrasar você. Ele existe para preparar você. O esforço que você investe hoje não é apenas para alcançar algo. É para se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que deseja. Prosperidade não é apenas receber mais. É estar pronto para administrar mais. É saber manter, expandir e usar com sabedoria aquilo que chega. E isso começa nas decisões simples. Levantar quando seria mais fácil adiar. Planejar quando seria mais fácil improvisar. Persistir quando seria mais fácil desistir. Aprender quando seria mais fácil culpar. Essas escolhas parecem pequenas isoladamente, mas juntas formam uma força poderosa. Elas criam um padrão. E padrões constroem destinos. A vida sempre responde aos padrões que você estabelece. Se o padrão é esforço consistente, a resposta é crescimento. Se o padrão é disciplina, a resposta é estabilidade. Se o padrão é visão com ação, a resposta é prosperidade. Não existe colheita sem repetição de plantio. E quanto mais você entende isso, mais deixa de buscar resultados imediatos e passa a construir resultados inevitáveis. Inevitáveis porque foram cultivados. Inevitáveis porque foram preparados. Inevitáveis porque foram sustentados por uma mentalidade que não depende de circunstâncias para continuar avançando. Quando você aprende a valorizar o processo, algo muda profundamente. Você deixa de trabalhar apenas por resultados e passa a trabalhar por propósito. E quem trabalha com propósito não para no meio do caminho. Não negocia princípios por atalhos. Não abandona a construção porque ainda não viu o resultado completo. Continua. E é essa continuidade que transforma esforço em sucesso, e sucesso em prosperidade com paz. Existe um momento inevitável na jornada
de quem decide construir uma vida próspera, o momento em que o entusiasmo inicial desaparece e a realidade exige mais do que emoção, exige perseverança. É aqui que muitos param. No começo tudo parece claro, a decisão traz energia, a visão inspira, os planos parecem possíveis. Mas com o passar dos dias, surge algo que ninguém gosta de mencionar: a resistência. Não uma resistência externa apenas, mas interna. Uma voz silenciosa começa a questionar o esforço. O resultado ainda não apareceu. O reconhecimento não veio. O progresso parece lento demais. E então surge a tentação de abandonar o plantio. A mente humana, quando não é treinada, busca recompensas imediatas. Ela quer colher antes do tempo. Quer provar que está funcionando agora. Quer garantias visíveis para continuar. Só que o crescimento verdadeiro quase nunca oferece sinais rápidos. A maior parte do desenvolvimento acontece fora da vista. É exatamente nesse ponto que muitos confundem demora com fracasso. Mas demora não é ausência de resultado, é período de preparação. Os ensinamentos de Napoleon Hill mostram que a maioria das pessoas desiste a poucos passos da realização. Não por falta de capacidade, mas por falta de persistência organizada. Elas não fracassaram, elas interromperam o processo. Existe uma diferença profunda entre não conseguir e não continuar. O mundo moderno incentiva a velocidade, mas a prosperidade sólida exige profundidade. Velocidade produz ganhos rápidos. Profundidade produz riqueza duradoura. Só que aprofundar exige enfrentar dias comuns, repetitivos e até frustrantes. É nesse lugar que a fé prática se torna essencial. Não fé como sentimento passageiro, mas como decisão contínua de agir corretamente, mesmo quando as emoções não acompanham. Fé aplicada ao trabalho, à disciplina financeira, à construção de hábitos, ao desenvolvimento da mente. Porque prosperidade não nasce apenas do que você faz quando está motivado. Ela nasce do que você faz quando está cansado. O conflito interior aumenta quando você olha ao redor e vê pessoas aparentemente avançando mais rápido. Comparações começam a surgir. A ansiedade tenta substituir a confiança. Surge a sensação de estar atrasado. Mas cada vida tem um ritmo de construção diferente. Comparar colheitas é ignorar que os solos, os tempos e os processos não são iguais. Aquilo que cresce rápido demais muitas vezes não se sustenta. Aquilo que cresce com estrutura permanece. Enquanto isso, o esforço diário parece invisível. Organizar as finanças, aprender continuamente, trabalhar com excelência mesmo sem aplauso, persistir quando ninguém percebe. Essas atitudes raramente recebem atenção imediata, mas são elas que criam estabilidade futura. O conflito também aparece na forma de distrações. Oportunidades fáceis, caminhos curtos, promessas de ganho sem preparo. Tudo parece mais atraente do que o trabalho constante. Só que atalhos quase sempre cobram um preço alto depois. Prosperidade verdadeira não combina com improviso permanente. Ela exige clareza, responsabilidade e visão de longo prazo. Há dias em que continuar parece não fazer diferença. Mas é exatamente nesses dias que a construção se fortalece. Cada pequena ação correta funciona como um depósito invisível. Cada escolha disciplinada acumula força. Cada decisão consciente reduz o espaço da escassez e amplia o espaço da abundância. O problema é que esse acúmulo não faz barulho. A transformação raramente anuncia que está acontecendo. Ela se revela apenas depois de um período de constância que muitos considerariam entediante. E então surge o maior conflito de todos: permanecer fiel ao processo quando ainda não há recompensa aparente. Esse é o ponto que separa interesse de compromisso. Interesse trabalha quando é conveniente. Compromisso continua quando é necessário. Quem permanece descobre algo poderoso. O esforço repetido começa a alterar não apenas os resultados, mas a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta prosperar e passa a ser alguém que vive de forma próspera. A mentalidade muda, as decisões mudam, a forma de lidar com dinheiro muda,
A relação com o trabalho muda. Prosperidade começa a se manifestar primeiro na maneira de pensar, depois na maneira de agir, e só então na realidade material. O conflito, portanto, não é um obstáculo a ser evitado. Ele é parte essencial da transformação. Sem ele, não haveria crescimento de caráter. Sem ele, não haveria maturidade para sustentar conquistas. Sem ele, qualquer ganho seria instável. A resistência que você enfrenta hoje não está impedindo sua prosperidade, está preparando você para ela. Cada dia de persistência está fortalecendo algo que nenhum resultado imediato poderia oferecer: estrutura interior. E quando a estrutura está pronta, a colheita deixa de ser questão de sorte. Ela se torna consequência. Chega um momento em que algo muda. Não é uma mudança repentina do lado de fora. Não é um acontecimento dramático. É uma virada silenciosa dentro de você. Depois de dias insistindo, semanas ajustando, meses permanecendo fiel ao que decidiu construir, você começa a perceber que já não está lutando contra si mesmo. A disciplina que antes parecia pesada, agora se tornou natural. O esforço que antes exigia força, agora flui como parte de quem você é. Esse é o ponto em que o plantio deixou de ser apenas uma ação e passou a ser identidade. Você já não trabalha apenas para ter resultados. Você trabalha porque se tornou alguém comprometido com excelência. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se revelar. Os primeiros sinais da colheita. Pequenas respostas surgem, oportunidades mais alinhadas aparecem, decisões se tornam mais claras, os recursos começam a ser organizados com mais sabedoria. O que antes parecia travado começa a fluir. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou. A prosperidade verdadeira nunca começa fora. Ela começa quando a mente, o caráter e as atitudes entram em harmonia com aquilo que você deseja viver. Agora, o esforço já não é mais uma obrigação pesada. Ele se transforma em construção consciente. Você entende que cada escolha continua sendo uma semente. Cada hábito mantido é um tijolo. Cada dia bem vivido é um investimento. E então surge algo que não pode ser comprado, negociado ou improvisado: a paz. A paz de saber que você está colhendo aquilo que plantou. A paz de não depender do acaso. A paz de olhar para trás e reconhecer o caminho construído com responsabilidade. Essa paz é a marca da prosperidade real. Ela não está apenas no ganho financeiro, embora ele também seja fruto desse processo. Ela está na segurança interior, na clareza ao administrar, na liberdade de não viver dominado pela ansiedade ou pela escassez emocional. Muitas pessoas buscam riqueza tentando eliminar o esforço, mas a riqueza que permanece nasce exatamente do esforço bem direcionado. Agora você percebe que o tempo nunca foi seu inimigo. O tempo foi seu aliado, moldando, fortalecendo e amadurecendo cada área da sua vida. O que antes parecia demora era preparação. O que parecia repetição era treinamento. O que parecia sacrifício era estrutura sendo formada. E essa estrutura sustenta tudo o que começa a crescer. A colheita chega não como um acaso inesperado, mas como uma consequência natural. Assim como o agricultor não se surpreende ao ver a plantação madura, você começa a ver resultados com a tranquilidade de quem sabe que fez o que precisava ser feito. Nada foi instantâneo. Nada foi mágico. Tudo foi construído. Esse é o momento em que sucesso e prosperidade finalmente se encontram. O sucesso aparece nos resultados visíveis. A prosperidade aparece na paz que acompanha esses resultados. Sem essa paz, a riqueza seria apenas acúmulo. Com essa paz, ela se torna propósito. Você entende que prosperar não é apenas conquistar mais. É viver melhor, com equilíbrio, consciência e gratidão pelo que foi construído com esforço verdadeiro. E então surge uma nova compreensão. O processo nunca termina. Assim como houve plantio para chegar até aqui, haverá novos plantios para alcançar novos níveis. Só que agora você não teme o processo. Você confia nele, porque já viu que funciona. Já experimentou o resultado.
já viveu a transformação. Agora você sabe que toda vez que investir esforço com intenção, a vida responderá. Toda vez que agir com constância, algo crescerá. Toda vez que permanecer fiel aos princípios, a colheita virá. A prosperidade deixou de ser uma esperança distante. Ela se tornou um caminho consciente que você percorre todos os dias. Agora fica claro que o sucesso nunca foi apenas sobre alcançar algo. Sempre foi sobre tornar-se alguém capaz de construir, sustentar e multiplicar aquilo que recebe. A jornada ensinou que prosperidade não nasce de momentos extraordinários, mas de escolhas comuns feitas com extraordinária consistência. Cada manhã vivida com intenção, cada tarefa realizada com responsabilidade, cada decisão tomada com visão de longo prazo, formou a base daquilo que hoje começa a florescer. Nada do que foi construído aconteceu por acaso. Cada resultado carrega a marca do esforço investido. Cada avanço reflete disciplina aplicada. Cada conquista revela um caráter que foi moldado ao longo do caminho. A paz que acompanha a colheita é diferente de qualquer satisfação passageira. Ela não depende de comparação nem de aprovação externa. Ela nasce da consciência tranquila de que houve dedicação, aprendizado, perseverança e fé prática. Essa paz é a verdadeira assinatura da prosperidade, porque riqueza sem propósito gera inquietação. Mas riqueza construída com valores gera estabilidade. Você aprendeu a respeitar o tempo das coisas. Aprendeu que plantar bem é mais importante do que colher rápido. Aprendeu que constância vale mais do que intensidade momentânea. Aprendeu que disciplina diária constrói resultados que a pressa jamais alcançaria. O caminho mostrou que esforço não é um peso quando existe direção. Ele se transforma em ferramenta, em investimento, em expressão de propósito. A vida responde de maneira proporcional ao que você decide cultivar. E agora existe clareza para continuar cultivando com sabedoria, sem ansiedade e sem atalhos que comprometam aquilo que já foi construído. Prosperidade deixou de ser uma meta distante. Ela passou a ser um estilo de vida, um estilo marcado por organização, responsabilidade, crescimento contínuo e gratidão por cada etapa vencida. Não há necessidade de correr atrás de resultados desesperadamente, porque eles passam a surgir como consequência natural de princípios bem aplicados. O futuro deixa de ser uma incerteza assustadora e passa a ser um território preparado pelas atitudes do presente. E assim, a jornada continua. Sempre haverá novas sementes, sempre haverá novos campos, sempre haverá novas oportunidades de crescer. Mas agora existe algo que antes não existia: consciência. Consciência de que todo esforço direcionado produz retorno. Consciência de que toda disciplina gera liberdade. Consciência de que prosperar é construir com intenção, dia após dia. O sucesso se torna visível, a prosperidade se torna sentida, e ambos permanecem porque foram edificados sobre fundamentos sólidos. A partir de hoje, cada novo dia pode deixar de ser apenas mais um dia comum e passar a ser um passo consciente na construção da vida que você deseja viver. Nada muda quando você apenas espera. Tudo muda quando você decide participar ativamente do próprio crescimento. Prosperidade não é algo que se encontra por acaso no caminho. Ela é construída com escolhas simples, repetidas com fidelidade. Escolha começar mesmo que ainda não veja todos os resultados. Escolha organizar mesmo que pareça pouco. Escolha aprender mesmo que seja devagar. Escolha continuar mesmo quando a motivação não estiver presente. Porque é essa continuidade que transforma esforço em realização. A vida recompensa quem permanece. Recompensa quem desenvolve constância. Recompensa quem decide plantar hoje sem exigir colher amanhã. Não existe transformação real sem prática diária. A mudança começa quando você assume responsabilidade sobre aquilo que pode controlar: seu tempo, suas atitudes, suas prioridades, sua disciplina e sua disposição de crescer. Não é necessário fazer tudo de uma vez. É necessário fazer algo todos os dias.
Pequenos avanços constroem grandes resultados, pequenas correções evitam grandes erros. Pequenas decisões alinhadas criam uma direção poderosa. Prosperidade é consequência de direção, não de velocidade. Permaneça fiel ao processo. Proteja sua mente de distrações que prometem facilidade, mas entregam instabilidade. Valorize o trabalho bem feito, a organização, o planejamento e a evolução constante. A cada dia em que você age com intenção, algo está sendo fortalecido dentro de você, e essa força interior sustenta as conquistas exteriores que virão. Não espere sentir-se pronto. A prontidão nasce no caminho. Continue plantando, continue ajustando, continue crescendo. O esforço que você investe hoje está preparando a tranquilidade que você viverá amanhã, e essa tranquilidade é a verdadeira expressão da prosperidade. Viver com consciência de que cada fruto colhido nasceu de sementes bem cuidadas. Assuma o compromisso de não interromper sua própria construção. Assuma o compromisso de avançar com disciplina, fé prática e visão. Assuma o compromisso de transformar dias comuns em fundamentos extraordinários. O futuro que você deseja começa nas atitudes que você escolhe agora.